Olá, pecadores, assim como eu. Eu sou Leandro Muito Love e vamos para mais o quê? Uma live? Um vídeo? Vamos para mais um vídeo! Que demais! Exatamente, que demais, vamos nessa alegria. Seguinte, bom, eu tive que fazer um vídeo, né? Por conta da coisinha feia culposo, porque as pessoas não entenderam as minhas postagens. Elas não entenderam, tá? Elas realmente acharam fazendo parte do efeito manada que se criou a partir desse acontecimento recente da semana passada, desse suposto menino que faz coisa feia com as mulheres contra a vontade delas, e sobre o caso da blogueira, né? Aquela coisa toda. Vou explicar porque que eu tô falando assim desse jeito. É porque eu não posso falar certas palavras, mas o YouTube realmente está pegando no pé. Então não posso falar mais certas palavras aqui no YouTube, senão o YouTube corta a monetização e até mesmo bloqueia os nossos vídeos, né? Inclusive teve uma live que eu fiz aqui um tempo atrás que saiu do ar por causa de uma palavra que foi dita por outra pessoa. Enfim, não precisa. Mas eu quero falar para você sobre o ex-XXX Pro, né, culposo, entre aspas. Primeiro que eu fiz algumas postagens falando sobre o conceito, ou seja, eu fui bem claro, e aí eu tive que excluir todas as minhas postagens porque realmente as pessoas não estavam entendendo, estavam me atacando, fazendo justamente o efeito manada, assim como foi feito contra o ex-comentarista político da Jovem Pan e também da Record, o Rodrigo Constantino, que, aliás, eu sigo ele e aconselho você a se inscrever no canal do Rodrigo Constantino. É um cara muito inteligente, é um cara liberal, é um cara de direita. Isso aí nas questões políticas. E aí eu fiz as postagens falando o seguinte, uma das postagens que eu fiz foi uma frase bem pequenininha, dizendo assim, XXX não existe, né? Como a maioria das pessoas falaram. E quem defende essa ideia ou aceita esse tipo de aberração jurídica, etc, 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 no mínimo tem vontade de cometer o ato. Ponto. Simples assim. Pronto. Aí todo mundo achou que eu estava dizendo que o cara é culpado ou ele é inocente, que eu disse que só porque eu falei isso, as pessoas começaram a dizer que eu estava concordando que o cara fez o que fez, o que supostamente fez com a menina, que eu estava do lado da menina, só que ninguém entendeu nada. Isso é o meu pensamento em relação ao conceito. Eu sei muito bem, sempre soube, desde o início, que esse termo foi criado pelo site The Intercept, que é um site que eu não gosto, acho uma porcaria, porque é um site de esquerda, né, defensor da esquerda. Para vocês terem uma ideia, para quem acompanha a política, para quem acompanha notícias, ou para quem tem no mínimo 2 neurônios dentro do cérebro e vive do planeta Terra, no Brasil, né, e não em um universo paralelo, sabe o quê? Que o próprio Glenn Greenwald foi censurado pelo The Intercept quando ele quis falar as verdades sobre a situação do filho do Joe Biden, que é o candidato à presidência dos Estados Unidos, que, aliás, as eleições americanas está uma loucura por conta da enorme fraude que está sendo descaradamente efetuada nessas eleições. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, para não me alongar muito, deixa eu continuar falando sobre as minhas postagens, que eu já as apaguei, porque realmente as pessoas não entenderam. Absolutamente não entenderam. Simples assim, né? Não conseguiram, não sacaram, não conseguiram pegar o que eu estava querendo dizer. Acharam mesmo que eu estava fazendo ali parte do efeito manada. O que é o efeito manada, meus amigos? Vou explicar para você. Efeito manada é quando você começa a repetir, como um papagaio de pirata, apenas o que as pessoas estão dizendo sem sequer conferir, pesquisar ou se aprofundar no assunto. E eu aqui no meu canal sempre falo para vocês, não acreditem no que eu falo, pesquise. Isso já é a prova de que eu não compactuo com a ideia do efeito manada. Leandro, você nunca foi pego no efeito manada? Você pode perguntar. Claro que já, certo? Claro que eu já fui enganado por notícias falsas ou por assuntos que não estão totalmente esclarecidos. Porque
falta na gente o ímpeto de fato, pesquisar a fundo e fazer tudo, repito, tudo que for certeza antes de falar. Isso sequer é da natureza humana. A gente pega, vê uma coisa, principalmente assim quando se trata de notícia, a gente vê o título da notícia e a gente já fala assim, oh! E já queremos reagir no tribunal das redes sociais, que é o lugar que a gente se sente à vontade, ainda, não é, em falar o que pensamos sem sermos perseguidos. Porém, existe hoje uma cultura interessante nas redes sociais, que é a cultura do cancelamento. Você já deve ter ouvido falar. Eu já sou vítima dessa cultura desde quando lancei o meu canal no YouTube para falar dos problemas que afligem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não significa que eu sou o dono da razão, sempre disse isso aqui. E eu sempre disse, não acredito no que eu falo, vai lá e pesquisa. Não é? Agora, uma coisa é certa, pastor é pastor, vagabundo é vagabundo, inocente é inocente, bandido é bandido. Isso falando sobre o processo do rapaz lá do fulano de tal Aranha, né? Vou nem falar o nome do cara aqui para não ter problema. É o seguinte, o processo, vamos lá, a sentença de um processo, antes de acontecer, tem um longo caminho a ser percorrido. E o que aconteceu com o Rodrigo Constantino, que trabalhava na Jovem Pan? Ele fez uma live pessoal no canal dele, não é? Que já deveria ser considerado e respeitado pela Jovem Pan, inclusive Jovem Pan, uma empresa que eu respeito muito, tá? Acho que hoje tem sido, agora com o projeto da Panflix, né, que é a televisão no YouTube, 24 horas transmitindo muita coisa. Eu gosto demais dessa plataforma, porém eu ainda entendo que tem muita gente ali, assim, sabe, com o pezinho dentro dos vermelhos, com o pezinho na esquerda. E eles não aguentam pressões políticas, ameaças, essas coisas, e acabam fazendo algumas coisas sem pensar. Da mesma forma que fazem coisas muito bem pensadas, como, por exemplo, mandar embora o Felipe Moura Brasil, que se demonstrou um grandíssimo maluco, né? Um esquerdista disfarçado. Tirar também o professor Vila, apesar que eu acho que ele vai e volta igual o ioiô. Pô, Jovem Pan, toma vergonha, ou fica com o cara ou tira. O professor Vila também, que é um cara que no mínimo está caduco, né? Porque se acha melhor do que todos e o único entendedor de tudo. Voltando ao assunto do EXX Pro culposo. Gente, eu sei que essa palavra nunca foi usada no processo, por ninguém, nem pelo juiz, nem pelo promotor. Eu sempre me referi ao conceito, porque eu achei interessante o conceito, mesmo tendo vindo do Intercept, que é um site que eu não gosto. Como assim, Leandro? Olha, de fato não existe. E independente do processo específico que está em voga na sociedade, quantas foram as vezes que nós ouvimos dizer que uma pessoa pegou uma menininha à força, fez o que ela não queria ter feito e depois disse que não é bem assim, que não foi por querer. Esse é o conceito, não é? Atribuindo muitas das vezes a culpa à mulher. Mas também tem uma questão interessante que precisamos observar juntos, que o homem bebeu e pegou a menina, a culpa é do homem. A menina bebeu, quis fazer coisinhas com o homem que também estava bêbado, e a culpa é do homem, né? A menina bebeu sozinha, o homem estava sóbrio, a culpa também é do homem. Bom, nós temos que analisar o seguinte, sim, a culpa é do homem em qual sentido? Se você é um homem de verdade, enfia isso na sua cabeça, meu querido. A menina, isso daí é um conceito meu, tá? Você não precisa concordar. É a minha opinião. Não interessa se ela está sóbria, se ela está drogada, se ela está nua, se ela está se esfregando. Se ela não quiser, você não pode fazer. Não se aproveite do momento de uma menina estar bêbada para fazer o quê? Abusar dela, tocar nela e fazer o que você está com vontade de fazer. Não faça. Independente que ela esteja bêbada e esteja aparecendo de todas as formas que é isso que ela quer. Um homem de verdade vai pegar essa menina e tentar ajudá-la, levar para perto dos amigos, chamar um Uber para ela ir para casa, mas não vai se aproveitar do momento em suas faculdades mentais perfeitas, porque ela está sob o efeito de algum tipo de droga lícita ou ilícita. Não faça isso. Essa é a minha opinião. Agora, sobre o processo, o que está dito lá na sentença? E eu sei
disso. Eu sei, meus amigos. Aí eu dou um recado aí pro Marcos Coy, meu grande amigo. Um grande abraço para você. Pro meu ex-aluno Pablo Almeida. Eu sei de tudo isso. Eu sei, eu vi a sentença. Eu vi as reportagens. Eu apenas achei interessante o conceito. Vocês estão entendendo? Não. Eu sei que em nenhum momento foi dita essa frase no processo. Sei também que o Ministério Público, a Justiça, deu para o rapaz a inocência por falta de provas. Falta né? Não quer dizer que eu concordo com a sentença. Também não estou dizendo que a blogueira está certa. Eu defendo que precisa se investigar mais, principalmente baseado na forma em que o juiz tratou a reclamante. Vocês viram, o vídeo vazou. Ah, mas você assistiu o vídeo inteiro? Não me interessa. Um pedaço de um vídeo fala muito sobre a pessoa, sim. O que a gente não pode permitir é que aquele pedaço defina o contexto inteiro. E não é isso que eu estou falando aqui. Eu apenas estou falando que, mesmo que ela tenha provocado o juiz, mesmo que ela tenha dito que não deveria, ele é o juiz do caso. Ele não podia, em momento algum, tratar a reclamante daquela forma. Isso, inclusive, lendo aqui, pesquisando, vendo alguns advogados, isso, inclusive, pode cancelar a sentença. E aí, se de fato o playboyzinho, o filhinho de papai lá, for inocente, vai trazer problemas para ele. Agora, de fato, o efeito manada existe. E você que está em casa precisa ficar atento a isso. Mas eu vou repetir, Leandro, você está se desculpando que você caiu no efeito manada. Nesse caso, eu não caí no efeito manada. Eu apenas achei interessante o conceito. O conceito do esse XXX pro culposo. É óbvio que eu sei que isso não existe, por isso que eu chamei de uma aberração jurídica. Por isso que eu disse, qualquer pessoa que defende essa idiotice, no mínimo também quer praticar o ato. Isso não existe, simples assim. E quando eu disse que isso não existe, eu estou justamente afirmando que não existe. Não existe. Ponto final. Se um cara faz uma coisa errada lá com a menininha, contra a vontade dela, e depois diz que foi sem querer, ou que foi diante das circunstâncias, porque ela estava bêbada, porque nós estávamos numa festinha, porque ela deu a entender que queria, ele tá errado, porque não é para fazer. Por isso, não existe. Não gosto do Intercept, acho um canal de desinformação, detesto tudo que eles publicam, porém, achei interessante a palavra, porque facilita o entendimento. Apenas isso. Acho que eles devem sim ser responsabilizados de ter causado o efeito manada na sociedade. Por quê? Porque muitas pessoas sequer, vamos lá, nós brasileiros sequer temos o costume simples de ler as primeiras páginas de um processo. Quem dirá mais de 50 páginas? O brasileiro tem um mau costume de não ler. A gente não lê. Leandro, eu não tenho vontade, tenho preguiça. Tudo bem, não leia, meu querido. Mas pelo menos se intere das coisas. Ouça, observe. Talvez eu tenha errado, e se errei, já me desculpo, em ter não sido mais claro. Às vezes eu publico umas coisas assim, porque rapidinho, eu sou um cara agitado, eu sou um cara... As pessoas até reclamam desse meu jeito de ser muito agitado. Cara, você tá muito agitado, calma, fala. Eu fico cansado só de te olhar falar. Tem muita gente que diz isso pra mim. Então, por conta da minha cabeça andar muito rápido, às vezes eu acho que quem tá lendo o que eu escrevo ou ouvindo o que eu falo também vai conseguir acompanhar o que eu estou dizendo ou entendendo o que eu escrevi. Mas eu não tenho culpa do problema cognitivo de interpretação das pessoas. Eu apenas conceito. E repito, não acho, aí é minha opinião, não acho que esse rapaz seja inocente. Não acho. Mas também não estou dizendo que a blogueira não possa, de fato, estar tentando acusá-lo de algo que, no final das contas, exista a possibilidade de ela ter culpa também. Nossa, Leandro, você está defendendo um XXX para... É isso que você está fazendo? De jeito nenhum. Estou apenas dizendo para vocês que toda verdade tem 3 lados. O meu lado, o seu lado e, de fato, a verdade. E essa verdade precisa ser
encontrada, descoberta. As coisas, às vezes, têm que acontecer para mudar os conceitos. E sobre esse assunto específico, eu quero dizer para vocês uma coisa, meus queridos, prestem atenção. Existe, sim, muitas mulheres que acusam os homens de coisas erradas e elas estão mentindo. Eu não sei se vocês lembram o episódio ex-Paquita, sei lá, não vou falar o nome porque não vou dizer qual era, porque tem a Miúcha, tem a Pitucha, tem a Catiucha, e eu não sei qual delas é, eu só sei que a mulher era ex-Paquita. Ela foi na rede social chorando, falando que está do lado da mulher. Vocês lembram desse episódio, todo mundo lembra, e a mulher chorando, se não lembra, procura aí na internet. Ai, o meu marido me agrediu e mostrou umas feridas logo de cara muito estranhas, né? Uns cortes aqui, aqui na mão. E eu, naquele episódio, eu caí no efeito manada. Eu já dei a sentença aqui no tribunal da internet, sem esperar os resultados. E aqui fica a dica para vocês, usando esse exemplo dessa ex-Paquita. Alguns dias se passaram, depois de toda a polêmica sobre o vídeo que ela fez nas redes sociais, depois de ter passado em tudo quanto é programa de fofoca, lá no Fofocalizando, passou na Sônia Abrão, passou em tudo quanto é canto que vocês podem imaginar, e aí apareceu um vídeo de uma câmera de segurança do condomínio onde ela mora, que provava que ela se automutilou, ela se cortou, ela se machucou para acusar o marido. Olha só que coisa interessante. Prova de que, tá vendo? A verdade, ela tem 3 lados. Mas aí você vai me dizer, Leandro, mas eu não tenho paciência de pegar o processo e ler ele inteiro. Ai, não tenho. Foi muito mais fácil ver o que os meus amigos estavam postando na internet. Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não tem certeza de uma coisa e você não quer se inteirar, eu não tô dizendo para você não se inteirar, tá? Eu acho melhor que você se intere. Mas se você realmente não tiver com paciência, não tiver com saco, não tiver tempo, aguarde mais um pouco. Não sai falando logo no primeiro dia quando a notícia saiu. Aguarde mais um pouco. Lembra da situação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro? Eu vim aqui no meu canal e falei, eu preciso aguardar mais um pouco. Realmente, até agora, a minha sensação é de dor, pesar, desespero, decepção e vontade de dar uns tapas na cara do meu querido e amado presidente Bolsonaro. Mas eu vou esperar mais um pouco. E aí eu esperei e descobri, assim como todos vocês, que na verdade o traidor, o mentiroso, o canalha, era o senhor Morno, né? A mesma coisa a respeito desse processo eu tenho a dizer para vocês. Às vezes é necessário que se espere um pouco. As minhas postagens eram apenas sobre o conceito. Não existe sem querer querendo, nesse aspecto. Existe até em outras situações da vida, mas nesse aspecto não existe sem querer querendo, nem da parte do criminoso, quanto da parte da vítima, quando ela de fato queria e depois quer mentir. Ou seja, quando a vítima também é criminosa por estar cometendo o perjúrio, o crime da mentira. Agora, quando uma mulher de fato né, acontece a coisinha feia com ela que ela não quer que aconteça, certo? Contra a vontade dela, desculpe, meus amigos, é impossível ser sem querer querendo. É isso que eu quis dizer. Eu não estou defendendo a menina, tá? Desse caso específico, e nem afirmando que o homem é culpado. Porém, eu acho, na minha opinião, que ele não é inocente. Espero que eu tenha sido bem claro no que eu disse. Peço desculpa a vocês, eu preferi tirar minhas publicações, porque de fato as pessoas não estavam entendendo e eu percebi que eu estava colaborando com o efeito manada. Porque muitos estavam ali, que triste, Leandro, tá vendo? Olha só, o mundo tá perdido. Eu falei, ih, caramba, não tá tendo o efeito que eu esperava. Eu acho que eu não soube me explicar melhor. Deixa eu tirar isso aqui do ar, porque tá ficando ruim o negócio. Entendeu? Mas eu vou repetir para que fique claro aqui que eu estou admitindo que provavelmente eu não soube me expressar. Olha, o meu seguinte, e aí eu finalizo esse vídeo. Ó, o meu texto dizia o seguinte, meus caros amigos telespec, amores da minha vida. Olha, eu disse assim, não existe, aí coloquei entre aspas, este pro culposo. Não existe, estava entre aspas, ou seja, essa palavra não significa isso aí, não é, tá?
Ela não é esse fato em si da palavra, mas sim o conceito. Não existe. Agora, quem defende esse tipo de coisa, essa aberração, ou qualquer um que defenda isso, olha, preste atenção, qualquer um que defenda isso, no mínimo tem vontade de praticar o mesmo ato. No caso, né, não o culposo, mas o ato lá, o negócio, né? A coisinha feia. Entenderam? Essa foi minha postagem, ou seja, eu estava dizendo, não existe. Se você fala que sim, que é por aí, você é louco. No mínimo você está querendo fazer também. É o conceito que eu estava me referindo. Tá bom? Dadas as explicações, para que fique claro que eu não estou do lado de forma nenhuma da mentira e também não estou do lado do crime, eu agradeço a sua audiência, a sua paciência, por você ser essa pessoa cuti bilu bilu teteia. Beijos do semi... Errei, é ao contrário. Beijos do semigordo e... Tchau! Eu não sei o que eu faço essas coisas. Já me disseram que as pessoas odeiam isso, mas tudo bem. Tchau!